Ok, gravação iniciada. Boa tarde mais uma vez a todos. É tarde de dia 10 de março de 2021, segunda parte da tarde, reunião da segunda turma, segunda Câmara, segunda sessão de julgamento do CARF. No momento estamos na pauta, agora é a segunda parte da tarde, né, a segunda parte da gravação, e estamos com o processo da relatoria da doutora Sônia, e agora é o item 88. Então, eu passo a palavra para a doutora Sônia, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente e conselheiros. Esse caso, desse grupo da Trade que faz parte do nosso julgamento de hoje e amanhã, né, dessa mesma empresa, esse é um caso diferente. Enquanto eles estavam fazendo a fiscalização dessa empresa, eles descobriram que ela estava fazendo obras e que ela não tinha matriculado essa obra de construção civil lá no INSS. Então, por conta disso, houve uma autuação, uma multa aí de R$ 2.000, R$ 2.071,84. O período que se refere ao lançamento é 10 de 2001, isso está no relatório fiscal, e o contribuinte foi intimado, né, da autuação, e da decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância, ele apresentou aqui recurso. E aí ele se insurge inicialmente contra a autuação, diz que a autuação é nula, que existem vícios no MPF, né, fala que existe, que foi expirado aí, que estava expirado e não renovaram tempestivamente o MPF, depois ele fala que ele não teve acesso às informações pela internet, que a autuação estava fora dos limites do MPF, ele se insurge aí contra a multiplicidade de NFLDs, por conta das outras autuações, né, porque essa é uma situação diferente, então ele traz aquele imbróglio, e ele fala, né, que a multa aplicada, ela foi exorbitante, houve o agravamento da multa aplicada pela reincidência, então ele se insurge em face disso, ele pleiteia a produção de prova pericial, a reunião desse recurso com os outros apresentados, com as outras NFLDs, e ele faz aí uma relação na petição. Bom, o recurso, como os outros, foi considerado deserto inicialmente, tudo aconteceu aqui, e eu vou para o voto. Então, com relação às nulidades, eu descarto aqui no meu voto, eu descarto as nulidades com base naquele posicionamento que já foi explanado hoje, inclusive, né, e falo aqui também da situação do MPF, né, analiso aqui as questões preliminares ao mérito, trago aqui até a resolução número 2302, da segunda turma, terceira Câmara, da segunda sessão de julgamento, que está aí nas folhas 335, né, que traz os fundamentos, porque lá, esse processo, ele subiu para o CARF, e houve um voto de mérito, foi voto vencido, e se converteu o julgamento em diligência. Então, eu trago os fundamentos do voto vencido, que foi proferido pelo conselheiro Marco André Ramos Vieira, e que bem aborda as questões aí do MPF, e trago também o texto que eu já venho utilizando, né, falando, olha, ele foi assinado por autoridade competente, né, ele teve resguardado o direito de defesa, eu sigo a jurisprudência do CARF, que tem decidido, né, que eventual irregularidade na emissão aí do MPF, agora TDPF, não induz, né, a nulidade, então eu afasto. O Rony caiu ou ele está aí? Não, ele está aí, né? Tá bom. Eu fechei aqui sem querer, eu assisti de abrir. Não, só estava preocupada de você ter caído. Então, eu rejeitei as preliminares de nulidade e também qualquer alegação aí de cerceamento ao direito de defesa, né? E fala que, olha, o recorrente no presente caso, ele estava consciente do direito, ele se utilizou, ele apresentou a defesa, então ele demonstrou ter compreendido a autuação e afasto. Da duplicidade de lançamento,
Essa matéria, ela não foi levada à primeira instância, e ele traz essa situação só agora, em sede de recurso, e aí eu não conheço dessa alegação de bitributação. Da diligência eu afasto por julgar totalmente prescindível, os autos contêm todas as situações fáticas, os elementos de convicção necessários à solução da lide. E, com relação ao julgamento conjunto com outras NFLD, o processo está em plena condição de julgamento, não há necessidade de julgamento conjunto por infrações distintas, não há mínima prova que lastreie, então, essa conexão que ele pretende também indefiro, tá bom? E no que diz respeito ao mérito, eu trago aqui essa resolução, que essa resolução foi a decisão do CARF, que converteu o julgamento em diligência e teve um voto vencido, e eu trago exatamente aqui o fundamento do voto vencido, que fala, né, que, de acordo com o previsto no artigo 49 da Lei 8212, a matrícula da obra civil será realizada mediante comunicação obrigatória do responsável pela sua execução no prazo de 30 dias do início da obra, tal. Então, eu trago essa fundamentação. Depois, eu vou analisar, né, o que está juntado, tem um contrato juntado às folhas 32 e seguintes, que comprova que o recorrente contratou em outubro de 2001 serviços para instalação aí, né, de iluminação em todo o prédio, elevador, compressor, exaustor, ar-condicionado, novos portões, pinturas, serviço elétrico, enfim. Os autos foram instruídos com o contrato e recibos de pagamento por todos esses serviços. Daí eu trago a Lei 8.212, o artigo 49, que já foi citado lá, trago também o regulamento da Previdência Social, artigo 283 e 290, 292, e o recorrente, ele foi instado a fazer provas da emissão da matrícula SEI, ele não trouxe, ele foi intimado para isso, ele não fez prova da emissão da matrícula SEI ou da averbação no cartório de registro de imóveis, das obras que ele estava executando, né? Então, ele não trouxe o certificado de matrícula. Aí eu trago mais um trecho aqui do conselheiro relator da resolução, né, responsabilidade pela infração objetiva, independe de culpa, né, a aplicação aqui do 136, as obrigações acessórias são impostas aos sujeitos passivos como forma de auxiliar e facilitar a ação fiscal. E aí, dito isso, eu passo a analisar também a insurgência do contribuinte em relação à multa, porque a multa, por conta da reincidência, a multa foi agravada. Então, a multa aplicada é determinada pela legislação, também, né, pelos artigos 92 e 102 aqui do Regulamento de Previdência Social. A atividade tributária é vinculada, é vedada a discricionariedade e a penalidade encontra fundamento nos dispositivos legais referidos e foi corretamente aplicada pela autoridade fiscal, encontrando-se livre de vícios. Então, acerca da reincidência, o relatório fiscal justifica a aplicação, em razão aí da expedição de autos de infração, e isso não foi afastado pela peça de defesa. Ele se insurge, mas ele simplesmente alega, né? Alegar e não provar é o mesmo que não alegar. Então, com esses fundamentos, eu nego o provimento ao recurso. É isso, né, presidente? Não é provimento. Pode ser. Dúvidas, senhores? Mário? Acompanhe a relatora, presidente. Acompanhe a relatora. Acompanho também. Eu também acompanho. Também acompanho. Também acompanho. Então, ficou negar provimento ao recurso para o item 38. Agradeço a doutora Sônia por sua participação e passo a palavra já de imediato. Pode falar, Sônia? Qual foi a dúvida? Só uma dúvida. No dispositivo, eu estou afastando as alegações de nulidade. Então, eu só voto por afastar as alegações de nulidade e negar provimento, eu nem coloco nada disso, só negar provimento. Provimento. Tá bom. Se tivesse acatando alguma, não estaria negando provimento, então. Tá bom.
Então, vamos passar para o Martim. Relator Martim, são os itens 89 a 95 do mesmo contribuinte, Planeta Veículos, e ele vai nos explicar aí qual a proposta dele de abordagem desses processos. Palavra, Martim. Vamos começar pelo 90 da pauta. Bom, começando por esse processo aqui, que é referente à obrigação principal, parte empresa. Tentar dar uma resumida no caso. Aqui as insurgências do contribuinte, elas vão se limitar ao SAT e aos juros taxa Selic. Tá? Eu vou dar uma breve explicação aqui no relatório. Trata de crédito lançado pela oscilação em favor da empresa Planeta Veículos, um montante de R$ 4.403,99. De acordo com o relatório fiscal do auto de infração, o crédito refere-se aos valores de contribuições previdenciárias relativos à parte patronal, inclusive a contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência em capacidade lucrativa decorrente do risco de evento de trabalho, incidente sobre as remunerações pagas devidas creditadas aos segurados e empregados. A divergência dos valores declarados em folha de pagamento e guia de acolhimento FTS e Conselho de Previdência Social, GFIP. Argumento da autoridade fiscal que os valores apurados estão demonstrados na planilha de nada segurados com remunerações omitidas ou informadas a menor. A coluna situação indica não declarado para os segurados que não foram informados em GFIP na competência indicada e declarada a menor para os segurados que foram informados, porém com remuneração inferior àquela apurada nas folhas de pagamento. Então ali tem o FLD, tem o DAD, constante nos autos. O contribuinte apresentou defesa em 2009, onde alegou a decadência, que atingiu a competência em janeiro de 2004, uma vez que a empresa foi intimada à atuação em fevereiro de 2009, conforme disposto no parágrafo 4 do 650 CTN, e a definição do grau de risco de acidente de trabalho que seja atividade preponderante, fixado pelo decreto do Poder Executivo, o que afronta o princípio da legalidade tributária. Não pode o Poder Executivo, por meio de decreto, estipular os elementos essenciais da configuração da obrigação tributária, a legitimar a exigibilidade de contribuição ao SAT. A audição da taxa Selic é ilegal e inconstitucional por 3 motivos. Viola o princípio de legalidade tributária, a impossibilidade de Selic ser aplicada a título de juros moratório em função de sua natureza remuneratória, em razão da proibição de anatocismo. É o relatório. A DRJ jurídica, pela parcial procedência e impugnação apresentada, mantendo-se em parte o crédito tributário. A DRJ entendeu por reconhecer a decadência parcial do lançamento, reconhecendo somente a de janeiro de 2004, e pela aplicação da multa mais benéfica ao contribuinte no momento em que for postulada a liquidação do crédito. O conselheiro aqui, o relator da RJ, entendeu que quando fosse feita a execução do acordo, teria que ser aplicada ali a cesta de multas, né? Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, as folhas 382 a 444, reiterando as alegações expostas em impugnação quanto a que foi vencida. Então, assim, não tem nenhuma alegação quanto ao mérito, assim, né? Assim, se está certo o lançamento ou não, mas vamos discutir só quanto ao mérito, digamos, o SAT é indevido e quanto a Selic. São os 2 pontos que sobraram. Então, aduzem recurso voluntário, o contribuinte seguinte alegações. Não pode o Poder Executivo, por meio de decreto, estipular os elementos essenciais da configuração da obrigação tributária a legitimar a incidência da contribuição ao SAT. E o segundo argumento é em relação à Selic, reprisando os argumentos já expostos em impugnação. Quanto ao SAT, sem maiores delongas, né, eu vou tratar aqui que o SAT é legal, né, está previsto na Lei 8212, artigo 22, né, transcrevo os dispositivos. Evidente, portanto, que o regulamento da previdência social, aprovado pelo decreto 2048, apenas explicita os graus de risco que seja atividade preponderante, enquanto a fixação de todos os elementos da obrigação tributária se dá por lei. Deveras, em respeito ao artigo 97 CTN, os princípios constitucionais tributários, a Lei 8212, define o fato gerador, sujeito passivo, fixa a base de cálculo e alíquotas aplicáveis. Como bem referido pela DRJ de origem, aí eu transcrevo aqui o voto do relator lá da DRJ, que o decreto não cria qualquer obrigação nova ou ônus às empresas, apenas regulamenta a contribuição para o SAT tratado na lei. Ademais, não seria tarefa da lei tentar realizar o enquadramento definitivo de todas as empresas no país com relação à contribuição ao SAT, face ao influxo das rápidas mudanças advindas do progresso científico e tecnológico, bem como das condições objetivas de empresa. Quanto ao mais, grau de risco de cada atividade econômica, forma de enquadramento, cabe ao decreto fixar os parâmetros, tendo em vista a maior prevenção de acidentes e a equidade do enquadramento, lembrando-se que a própria lei remeteu ao Ministério da Previdência Social a alteração do enquadramento das empresas com base nas estatísticas e acidentes,
conforme disposto no parágrafo 3º do artigo 22 da Lei 212. Cita-se em líderes os julgados em beneplácito à legitimidade da referida contribuição. Aí tem a citação do julgamento agravo regimental no agravo 766-707 de São Paulo do STJ e também do RESP 856-817 também pelo STJ. Ademais, quanto às alegações de inconstitucionalidade em relação a essa matéria, saliento que eles cabem análise para esse conselho as alegações de constitucionalidade, pois, conforme o súmula CARF número 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária. Por tais razões, entendo que carece de razão a recorrente. Juros, taxa Selic, de forma breve, né, eu digo que a taxa Selic possui legalidade, né, cito a súmula CARF número 4, de observância obrigatória para nós, que assim dispõe, e, portanto, improcede as razões do contribuinte nesse tocante de afastar a taxa Selic. E como ele faz várias alegações de constitucionalidade em relação à taxa Selic, eu também argumento que, saliento novamente, que descabe a análise para esse conselho das alegações de inconstitucionalidade, pois, conforme a súmula CARF número 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária. Conclusão, onde exposto, voto por negar o provimento ao recurso. Ok. Dúvidas? Mário, como vota? Acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator também. Também acompanho. Também acompanho. Também acompanho. Acompanho. Também acompanho, então se foi o 90, né? Isso. Agora 91. 91 é o mesmo fiscalização, né? O lançamento é similar, porém aqui não é aqui é parte terceiros. Mas Salário Educação, SESC, SENAC, SEBRAE e INCRA. Quanto a essas alegações, o contribuinte lá na DRJ argumentou que a contribuição à SEBRAE foi instituída pela Lei 8.029, com o objetivo único e inexorável de atender à execução da política de apoio às micro e pequenas empresas, o que não é o caso da impugnante, somente quando inserida das empresas que se beneficiam do seu pagamento. A contribuição à SEBRAE é inconstitucional por não ter ela sido instituída por lei complementar, conforme termina o artigo 149 da Constituição Federal. Não deve ser cobrado da impugnante os valores referentes à contribuição ao INCRA, haja vista a ausência de qualquer relação entre o objetivo social da impugnante com atividades agrárias, bem como a inconstitucionalidade da referida ação. Também argumento que a utilização da taxa Selic é ilegal e inconstitucional, por 3 motivos, que são os mesmos já referidos anteriormente. A DRJ origem pela improcedência da impugnação, inconformada, a contribuinte apresentou recursos voluntários, foi as 320 e 382, reiterando as alegações expostas em impugnação. Então, quanto à contribuição ao INCRA, a contribuinte contesta os valores referentes à contribuição ao INCRA, já vê a ausência de qualquer relação entre o objeto social do impugnante com as atividades agrárias. Contudo, a alegação não merece prosperar, transferir ao acordo da RJ de origem sobre a matéria em questão, que bem apreciou, razão pela qual adota tal fundamentação como razões de decidir. Daí o Marcelo, né, acho que todos aqui devem conhecer, uma tese antiga, né, que as empresas urbanas não poderiam, né, pagar a contribuição ao INCRA, né, que já foi até já apreciado pelo Supremo, essa é uma questão. E aqui tem diversas decisões, né, citadas. E a conclusão que se chega é que a contribuição destinada ao INCRA não tem atividade de profundas repercussões sociais que interessam ao Estado incentivar e desenvolver. Destaque, se a contribuição está vinculada às atividades essenciais cujo do beneficiário é, em última análise, a coletividade como um todo, não se concebe que a obrigação de pagá-las pressupõe qualquer tipo de contribuição direta ou indireta. Portanto, a contribuição ao INCRA é devida por todas as empresas sob a utilidade da folha de salários, independentemente da atividade que exerçam. Por fim, saliento que a constitucionalidade de contribuição ao INCRA, após o advento da emenda constitucional 33 de 2001, é tema de repercussão geral, ainda não apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. Caso o tema 495, referibilidade à natureza jurídica da contribuição para o INCRA, face da emenda constitucional 33 de 2001. Observação, proposta de tese do tema 108, no qual não tinha repercussão geral. Ademais, quanto às alegações de inconstitucionalidade em relação a essa matéria, saliento que descabe a análise desse conselho, eu aplico aqui a súmula 2. Por tais razões, entendo que carece de razão a recorrente. Quanto à contribuição ao SEBRAE, a contribuinte contesta também os valores da contribuição ao SEBRAE, também adota o acordo da RJ de origem sobre essa matéria. Eu faço a transcrição ali que a contribuição da empresa em geral no percentual de 0,3% ou 0,6% destinada ao SEBRAE foi instituída pela lei número 8.029, de 90, condicionada pela 8.154, como adicional das contribuições devidas ao SESC e SENAC, no caso de empresas vinculadas às entidades, ou SENAI e SESI,
quando os empregadores estivessem vinculados a essa. A lei encontra-se plenamente em vigor e não liberou de exigência qualquer tipo de contribuinte, se beneficiaram ou não das atividades desenvolvidas pelo órgão, seja microempresa, pequena, média, de grande porte, ou aquelas que já contribuem para entidades acima mencionadas. Até porque, como adicional, a contribuição atinge justamente as que estão vinculadas a essas entidades. A jurisdição dos tribunais é farta em atestar a legalidade de dessa contribuição para todos os contribuintes vinculados a entidades mencionadas. Vejam-se algumas decisões nesse sentido. Eu transcrevo aqui decisões, o julgador da DRJ transcreve aqui o PIO do TRF da primeira região, outra também do TRF 3, tratando-se de direito passivo de contribuições ao SESC e SENAC, estão de exigência inserida em norma legal plenamente vigente, que obriga esse contribuinte também ao recolhimento da parcela destinada ao SEBRAE, ficando afastada a pretensão de defesa nessa questão. Quanto à consolidade do seu tributo, lapidar o aresto de lavra do excelentíssimo ministro Carlos Veloso, vejamos. Daí tem a transcrição aqui do RE 415-188, com a respectiva emenda. Por fim, saliento que a consolidade da contribuição ao SEBRAE, após o advento da emenda constitucional 33 de 2001, foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, tema 325, no qual foi fixada a tese. As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI, com fundamento na Lei 8.029 de 90, foram recepcionadas pela emenda constitucional 33 de 2001, saliento que tal decisão transitou em julgado em 9 de fevereiro de 2021. Ademais, quanto às alegações de inconstitucionalidade nas nossas matérias, saliento que descabe análise por esse Conselho, eu aplico aqui a súmula CARF número 2, portanto, essas que carece de razão recorrente. Quanto à taxa Selic, eu vou aplicar a súmula CARF número 4, em relação às alegações de inconstitucionalidade que é feita, né, e também eu vou referir a súmula do CARF número 2. Por fim, diferente do outro caso, onde o julgador da origem lá havia aplicado a multa mais benéfica, nesse caso, ele, como não tinha decadência, lá no outro caso ele deu a decadência e deu só de multa. Como aqui ele não deu a decadência, que eu acho que não foi alegada, ele simplesmente julgou improcedente. Então, no consumo dispositivo, a aplicação da sexta, apesar de no voto falar que na hora da execução do julgado tem que ser, não é o momento de reduzir, ele não orienta que na execução do julgado se aplique a sexta, mas ele diz que não é a DRJ que faz, mas ele já fala da matéria. Então, diante de não haver uma decisão nesse sentido naquele voto, eu achei interessante que colocar a portaria conjunta PGFN número 14 de 2009, que vai fazer, orientar que a autoridade responsável pela execução do acordo proceda ao comparativo de multas. Então, antes exposto, voto por negar o provimento ao recurso. Ok, dúvidas? Mário, como vota? Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho. Eu também acompanho. Eu também acompanho. Também acompanho. Acompanho. Também acompanho, então ficou negar provimento do recurso para o item 91. E próximo, qual seria, Martim? Está fechado? Perdão. Próximo, 92. 92 é um pouquinho diferente, tem um ponto ali que talvez gere um pouco de dúvida, assim, né, de repente é mais interessante dar uma olhada no caso. Aqui foram 2 levantamentos que eram pagos pela empresa, seus empregados, que foi objeto de autuação. Então, eu vou ler rapidamente aqui o relatório. De acordo com o relatório fiscal do auto de infração, o crédito refere-se aos valores de contribuições previdenciárias relativa à parte patronal, inclusive a questão do SAT, né, incidente sobre as remunerações pagas devidas ao creditado, segurados e empregados, a título de premiação sobre produção, vendedores, e serviços mecânicos prestados pelos produtivos da área mecânica e afim. Argumenta a autoridade fiscal que o crédito tributário constitui por meio de seguintes levantamentos, refletindo a ocorrência dos fatos geradores das contribuições previdenciárias. PRM, premiação sobre produção, e SRV, Serviços Mecânicos do Produtivo. Aduz que o levantamento PRM foi apurado nos lançamentos contábeis do estabelecimento filial 04, na conta de despesa 31420018, benefícios empregados com histórico, o valor referente à premiação sobre produção, conforme se pode observar na planilha lançamento de premiação sobre produção. A empresa esclareceu a fiscalização que o lançamento com histórico premiação sobre produção refere-se a prêmio para os vendedores que cumpriam o objetivo de vendas no mês.
Então, esse aqui é o primeiro ponto. E aqui que vem um que é um pouquinho mais algo diferente. Informa que o crédito constituído por meio do levantamento SRV se materializou por se tratar de serviços prestados pelos funcionários da empresa da área mecânica ou afim, conforme se verifica das ordens de serviço apresentadas pela empresa, onde estão os serviços executados com seus respectivos valores. Esclarece que os valores referentes aos serviços mecânicos prestados foram contabilizados nos seguintes contos contábeis: custo automóveis usados, custo de mão de obra, vendas internas, custo de transferência interna, peças e acessórios, preparação de entrega e revisão, sendo que esses lançamentos foram realizados tendo como contrapartida as contas da receita relacionadas à venda de mão de obra. Esclarece ainda que o lançamento de serviços mecânicos considerados, então, contabilizados como outros custos de despesas, diversos daqueles provenientes da folha de pagamento, pois eles se somam para compor os custos de produtos vendidos ou despesas operacionais na apuração dos resultados do exercício, descartando a hipótese de já estarem esses serviços incluídos em folha de pagamento. A fiscalização faz uma análise dos totais de proventos mensais da planilha de proventos totalizados por rubrica, comparando com os totais mensais do lançamento da planilha. Lançamentos contábeis da folha de pagamento. Então, observado que todos os proventos incluídos em folha de pagamento já foram contabilizados em outros lançamentos distintos e próprios do pagamento pessoal, nas contas custos de despesa. Ressalta ainda que o contribuinte não identificou em sua resposta ao termo de estimação fiscal ou em documentos anexos como os serviços mecânicos das ordens de serviços estão incluídos na folha de pagamento e em quais rubricas. A fundamentação legal do débito está disposta no relatório FLD de folha 28 e 29. O sujeito passivo identificado auto-infração, apresentou defesa, alega a decadência da competência de janeiro de 2004, também alega que os valores disponibilizados de premiação não são destinados à remuneração do trabalho, não tem natureza salarial, são premiados somente aqueles vendedores que ultrapassarem a meta estabelecida pela empresa, logo não integram o estado de contribuição, conforme precitou o artigo 28, parágrafo 9, linha E, item 7 da Lei 8212. Os valores levantados no título de serviços mecânicos são referentes a custos na prestação de serviços do departamento de oficina. Quando a empresa recebe um veículo usado na compra de um carro novo, esse veículo é enviado à oficina para que se façam os reparos necessários para uma futura venda, sendo lançado como custo de despesa no departamento de veículos usados e como receita pelo departamento de oficina, não trazendo qualquer alteração de resultado na empresa, estando claro ser um mero controle interno. Esses valores não correspondem a novos pagamentos realizados a empregados, mas apenas e tão somente controles contábeis, para verificar a produtividade de departamentos e controlar reais custos de veículos usados. Pelas ordens de serviços anexados e que também são anexados pela amostragem, verifica-se que os serviços prestados pelo departamento da oficina foram feitos por próprios funcionários da empresa, os quais constam as folhas de pagamento da empresa, não sendo os valores novos de pagamentos aos mesmos, servindo apenas como controles contábeis. Os serviços prestados pelos empregados do departamento da oficina são pagos por meio de salários e comissões que oferem mensalmente, valores esses que constam na folha de pagamento. Os valores constantes nas ordens de serviço são justamente as comissões recebidas por prestação de serviço, em razão de sua produtividade, que já consta em folha de pagamento. Os custos que geraram o lançamento são justamente os gastos de salários e comissões de quem prestou o serviço, constantes das folhas de pagamento tributados, mas um pequeno lucro do departamento da oficina e nunca um novo pagamento aos empregados. A definição do grau de exercício de trabalho e do que atividade de planejamento são fixados por decreto do Poder Executivo, que afronta o princípio da legalidade tributária. Não pode o Poder Executivo, por meio de decreto, estipular os limites essenciais da configuração da obrigação tributária, a determinar a isenção de contribuição ao SAT. E também diz que essa LIC é ilegal e inconstitucional por 3 motivos, que já referi em outro caso, esse mesmo contribuinte. É o relatório. A DRJ deu pela parcial procedência da impugnação apresentada, mantendo-se em parte o crédito tributário. A DRJ entendeu por reconhecer a decadência parcial do lançamento e pela aplicação da multa mais benéfica ao contribuinte no momento em que for postulada a liquidação do crédito. Inconformada, o contribuinte apresentou recurso voluntário. As folhas 1.165 a 1.211, reiterando as alegações expostas em impugnação quanto que foi vencida. Então, pagamento de prêmios sobre produção. É impugnado no lançamento, tem parte controvérsia de natureza dos prêmios que não entenderam da impugnante na remuneratória, em razão disso não deve constituir base de cálculo da contribuição previdenciária. Segundo a contribuinte, os prêmios pagos aos segurados têm natureza indenizatória, sendo enquadrados como ganhos eventuais, ou seja, entre os excludentes previstos no artigo parágrafo 9 do artigo 28 da 22 de 91, precisamente no item 7, a linha A. De acordo com as constantes dos autos, o empregado que atingisse as metas estabelecidas seria contemplado com prêmio estabelecido, incorporando esse direito ao seu patrimônio. Exceto os valores pagos como prêmios a título de incentivo profissional constituem salário de contribuição. A Constituição Federal dispõe, no artigo 195, a contribuição do empregador incide sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos acreditados a qualquer título à pessoa física que lhe presta serviço. Escreva daí o artigo 195, inciso 1, na linha A. O artigo 22, inciso 23 da Constituição prevê que compete, primeiramente, à União legislar sobre a Seguridade Social
No edital prerrogativo, foi expedida a Lei 822/91, que, ao definir a escala de contribuição, empregou o termo remuneração na qualidade de gênero, como significa a transcrição do artigo 28. Assim, os prêmios pagos por produtividade integram o salário de contribuição nos termos do artigo 28, inciso 1 da 822/91 e artigo 214, inciso 1 do Regulamento do Prêmio Social aprovado pelo Decreto 3.048/99. Portanto, encontra-se correto o procedimento de legislação ao se fazer incidir sobre tais valores as contribuições previdenciárias devidas. Serviços mecânicos. A contribuinte alega que os valores constantes nas ordens de serviço são as comissões recebidas pela prestação de serviços mecânicos em razão de sua produtividade, o que já consta nas folhas de pagamento. Contudo, como bem apontou a DJ de origem, o relatório fiscal da infração esclarece que os totais proventos mensais da planilha proventalizados por rubrica, comparando com totais mensais de lançamento da planilha, lançamentos contábeis da folha de pagamento, foi a 149.151, pode-se concluir que todos os proventos incluídos em folha de pagamento já foram contabilizados nos lançamentos próprios de pagamento de pessoal, diferentemente dos valores referentes aos serviços mecânicos prestados, que foram contabilizados nas seguintes contas contábeis: custo automóveis usados, custo de mão de obra, vendas internas, custo de transferência interna, peças e acessórios, preparação de entrega e revisão. Ressalta ainda o relatório que os serviços mecânicos utilizados pela fiscalização estão contabilizados com outros custos e despesas diversos daqueles provenientes das folhas de pagamento, pois eles se somam para compor os custos dos vendidos ou despesas operacionais da apuração do resultado do exercício, descartando a hipótese de já estarem esses serviços incluídos em folha. Ademais, os documentos juntados pelo recorrente não permitem verificar se realmente os valores referentes ao serviço mecânico prestados eram relativos a comissões recebidas dos seus empregados, uma vez que a própria defesa afirma que os custos que geraram os lançamentos são justamente os gastos, os salários e comissões de quem prestou o serviço, mais um pequeno lucro do departamento da oficina. Sem demonstrar qual seria o valor desse lucro, portanto, conclui-se que os valores relativos aos serviços mecânicos prestados, pagos com a habilidade dos empregados autuados, constantes às contas contábeis linkadas acima, não constavam dos totais das folhas de pagamento apresentadas pela empresa, devendo então ser mantido integralmente o levantamento do SRV. Cabe ao contribuinte apresentar provas que desconstituem esse lançamento, em vista que os atos administrativos possuem como atributo intrínseco a presunção de legitimidade. Assim, não sendo aprovado o fato constituído de direito legado pela contribuinte, conforme o artigo 373 do CPC, artigo 36 da 984, mantém esse lançamento. Ocorre no processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, onde provar a capacidade de quem afirma interessado, em caso a contribuinte ora recorrente. Quanto ao SAT, já fiz essa leitura aqui no primeiro caso dessa contribuinte, o item 90 da pauta, então não vou fazer a leitura de novo, é exatamente o mesmo relator da RJ, então o trecho da RJ que eu copio é exatamente igual ao caso anterior, então são as mesmas jurisprudências citadas, e quanto às alegações de socialidade relacionadas a essa matéria, também aplica a súmula CARF número 2 para manter o SAT. Entendo que carece de razão recorrente, então, também quanto à matéria SAT. Quanto aos juros, taxa Selic, tal qual os outros dois julgados, eu aplico a súmula CARF número 4. Em relação a algumas alegações de inconstitucionalidade que ele faz, eu aplico a súmula CARF número 2. A conclusão, então, o meu voto é por negar o provimento ao recurso. A parte que eu tive um pouco mais de dificuldade para entender, né, que é bem confuso, assim, as alegações do contribuinte, é essa parte do lançamento serviços mecânicos, né. Eu entendi que, de fato, ele não lançou isso na folha e que ele mesmo chama de serviços. Então, ele cobra por esse serviço, né, está na conta de despesa, então ele tem uma despesa com esse serviço, quem presta a despesa é o serviço, é do lado da oficina, só que não está na folha isso. Então, ele de fato omitiu esse valor da folha, então, apesar de ele dizer que isso não é, ele dá a entender que esse valor não vai para o funcionário, mas, por outro lado, tem documentos que dizem que vai. Então, talvez a contabilidade fosse meio ruim, até não a contabilidade, mas a operação interna dele, ele diz que tem um controle interno que foi falha ali, pelo que consta, ia dar a entender que isso era remuneração dos empregados, porque gera um custo da oficina que é agregado ao carro usado. Então, o carro usado chega lá, digamos, por 15 mil, tem um custo de oficina de 3 mil, e ele entra como 18. Mas para onde é que vai esses 3 mil? Dentro do custo da oficina. E aí, mas o custo de quem? Se o empregado é dele, ele paga para esse valor. Então ficou um pouco confuso, assim, mas pelo que eu entendi na fiscalização, tem mais sentido que a fiscalização alega do que o contribuinte. Então eu não vou tanto na linha de que a fiscalização está certa, mas pela linha de que ele não fez a prova de que deveria, para afastar o lançamento, porque
ele também não deixa claro a situação, ao meu entender. Então, por falta de provas, eu mantenho o lançamento aqui. Então, voto para negar provimento do recurso. Colega, está aberto o debate aí. Dúvidas? Quanto ao prêmio, Martim, qual foi sua alegação? Eu entendo que o prêmio por produtividade tem que ser tributado. Eu já tenho esse entendimento em outros casos, né, que eu entendo que incide contribuição previdenciária. Mas há prova nos autos que se tratava de um prêmio mesmo, que não era habitual, era de maneira eventual, como é que está? A própria empresa, né, ela fala que seria um empregado que atingisse as metas estabelecidas, seria contemplado com o prêmio estabelecido. Né? Então, deixa eu ir lá para o relatório. A empresa esclareceu que a fiscalização dos lançamentos com histórico, premiação sobre produção, refere-se a prêmios pagos aos vendedores que cumpriram o objetivo de vendas do mês. O nome da empresa é Colheita Veículos, eu acredito que seja uma concessionária de veículos, né? Então, quem vende mais ganha um prêmio, né? Então, imagino que pela atividade, né, que seria quem faz as vendas maiores no mês, né, ou o setor da oficina, que consegue atender lá um setor, vender mais peças usadas, vender mais peças de reposição, atingindo metas, né, de vendas, de produtividade, ganhavam esse prêmio. Né? Então, eu não sei aqui se tem a relação dos empregados que ganhavam, né, mas ele argumenta que não seriam todos, né, ele tem essa alegação, né, que não é todo mês, não eram todos, mas, para mim, pagou o prêmio, tem que tributar, né. Eu tinha um processo exatamente nesse sentido hoje, mas ele foi retirado de pauta pelo patrono, e era exatamente isso. A empresa pagava prêmio, tinha que tributar. Não, aí é entendimento. Eu, por exemplo, vai de caso concreto. Eu não acho que qualquer tipo de prêmio deva ser tributado. Então, aí por isso eu estou questionando o Martim se era, né? Na realidade, caso concreto. No meu caso, foi indicado ali que era remuneração mesmo. Thiago, na folha desse 92 da pauta, na folha 206, tem ali, pelo menos do período de dezembro de 2003, só para ter uma noção, assim, né? No período de dezembro de 2003, tinha uma lista, né? Tem aqui, vou chutar aqui o número entre 12 e 18 funcionários, e aqui tem do lado o valor do prêmio, né? Que deve estar escrito comissão do lado. É uma comissão de vendas, na verdade, o prêmio, acho. E daqui tem a função, um é gerente de peças e acessórios, outro é venda de veículos novos, outro é gerente de veículos novos, outro é escriturária, DPA, e aí tem cada um ganhou R$36, outro ganhou 427, daqui nesse mês de dezembro de 2003, foi pago R$5.728 a título de prêmios, para cerca de 18, 20 pessoas aqui. Aí tem aqui também, perdão, isso aqui não é o prêmio, isso aqui é outra coisa, isso aqui é comissões, acho que o prêmio, na verdade, está na folha 205. Peraí que está virada a tela aqui, eu tenho que... na folha 205 que está aqui a lista dos prêmios. São mais ou menos 18 pessoas, e o total, no mês de dezembro de 2003, por exemplo, deu 17.413. Então, tem demonstrativo de pagamento de prêmio sobre retorno financeiro. Tem gente que ganhou R$1.000, tem gente que ganhou 3.206, tem gente que ganhou 515. Imagina, tá? Vamos pensar assim, 2% do carro que tu vender, 1% do carro que tu vender, tu ganha de prêmio. Você está entendendo que esse prêmio está travestido de uma comissão. Ainda que só ganhe o prêmio, quem vender pelo menos lá, quem vender mais de R$10.000 ganha o prêmio. Ainda que tenha critérios, né? Não são claros esses critérios, porque eles não falam pra gente, mas vamos pensar numa oficina, numa loja de carros, né, que não é um prêmio igual para todo mundo, nenhum tem um prêmio igual ao outro, a gente está ganhando R$2.600, a gente está ganhando R$33,60, é praticamente uma comissão, né, prêmio sobre retorno financeiro. Não sei qual o tipo de prêmio que você entende que não tem que incidir, para entender um pouco melhor a sua ideia. Não, prêmios que sejam realmente assim, que não sejam
habituais e que tenham, de fato, ou no contrato de trabalho, alguma previsão discriminando, bem nas hipóteses, né? Mas, por exemplo, essa atrelada à venda de veículo, por exemplo, para mim não configuraria um prêmio. De fato, seria uma comissão. Uhum. É um prêmio sobre retorno financeiro, diz a planilha, né? Premiação sobre retorno financeiro. Então, eu não consigo ver muito qual a hipótese de prêmio que não seria assim, né? Mas vamos pensar assim, uma empresa que deu um prêmio de 10 mil reais o McDonald's dá o prêmio de 10 mil reais para o funcionário do mês de todo o Brasil. Isso, por exemplo. Isso aí assim, para mim, de fato, configura um prêmio. Eu acho que essa hipótese é diferente, né? Ele não é habitual, né? Igual, por exemplo, você está falando assim, mensalmente o cara recebe um prêmio. Isso, vinculado a um desempenho financeiro, né? Isso. Não, entendi. Acho que por essa linha você que concorda comigo, eu acho, pelo que eu estou entendendo do seu raciocínio, acho que é parecido com o meu. Concordo com o seu, mas aí não sei se eu votaria pelas conclusões, pelo fato de entender que nem todo prêmio é de contribuição previdenciária. Eu acho que as conclusões faz mais sentido, eu acho. Ok. Alguma consideração a mais? A votação, então, Mário. Obrigado, presidente. Eu entendo, para mim, está bem claro aqui que é comissão de venda, que é comissão de produtividade. E, apesar de chamar de prêmio, é um prêmio de produtividade. Eu acho que está bem encaminhado o voto e acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Acompanho também. Acompanho também. Vou pelas conclusões, presidente. Ok. Então, a gente está no 92, né? Eu vou acompanhar o relator, então ficou negar provimento ao recurso, ficou com a unanimidade de votos negar, votou pelas conclusões do conselheiro Thiago. O próximo qual seria? O 94. Ok. É exatamente igual contribuição a pactos segurados. Então, exatamente igual. Prêmio, pagamento, premiação por produção, que estou negando, serviços mecânicos, SAT, Selic e voto por negar provimento do recurso. Ok, passa a votação então. O Mário, por favor. Acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator também. Acompanho o conselheiro Martim. Acompanho o relator. Da mesma forma, pelas conclusões, presidente. Ok, então eu também vou acompanhar o relator. Então ficou para o 94. Pegar provimento de recurso, Thiago pelas conclusões. O próximo, Martim. 95 é a mesma situação, é a parte terceiros. Então, prêmios, serviços mecânicos, taxa Selic, só dentro vai ter e aqui eu botei o SAT, mas não deve ter o SAT aqui. Vou dar uma olhada depois. Mas seria a mesma situação. Qual? Esse é o 95? 95, só um segundo. Eu voto para negar provimento do recurso. Tem que tirar o SAT, né? Deixa eu confirmar aqui só, né, dar 2 minutinhos. Eu devo ter só copiado aqui, mas o terceiro... Se ele tem alegação de SAT, também não seria o caso de apreciar, seria o caso de não conhecer, né? Por isso que... Só ver o recurso voluntário. Acho que eu copiei a parte errada. Eu confundi aqui. Ele faz aquela alegação de INCRA e SEBRAE, que eu já apreciei naquele voto terceiros, do item... Só um pouquinho que travou, não. No item 91, é as mesmas alegações, né, os recursos são idênticos, né, em relação ao item INCRA e SEBRAE. Vamos só fazer o ajuste aqui, que é aquela questão que o SEBRAE é inconstitucional, que o INCRA é inconstitucional. Eu vou estar incluindo no voto
substituindo essa questão do SAT que está indevido e também alterando a ementa nesse mesmo sentido. Então, para vocês poderem acompanhar, né, seria o item, lá no item 91, é o mesmo capítulo que trata do INCRA e do SEBRAE. Não estou lhe ouvindo, Rony. Fica, então, negar provimento, sendo feitos esses ajustes aí, né, você está incluindo o INCRA e SEBRAE, tirando o SAT, é isso? Isso. E aí mas ele chega a alegar o SAT? Chega. Não, SAT não. Estou com o recurso aberto. Estou redação. Deixa aqui, com recurso. Premiação sobre produção, depois serviços mecânicos, contribuição ao SEBRAE, contribuição ao INCRA, daí tem aqui o juros, né? Daí tem as 3 alegações quanto aos juros lá. Anatocismo, e isso aí, pedidos. É INCRA e SEBRAE e não tem SAT. Isso mesmo. Ok. Então, fiz ajustes, o encaminhamento ainda continua sendo negar provimento, né? Exatamente. Mário, como vota? Acompanho o relator. Acompanho o relator também. Eu também acompanho. Também acompanho. Tiago, pelas conclusões, né? Isso. Eu também acompanho, então fico negar provimento de recurso, já pelas conclusões. Falta agora o 89 e 93, correto? 89 agora. Tá, 89, vamos a ele. 89 é o CFL 59, que é deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados e empregados a seu serviço. Então, lendo o relatório, segundo o relatório fiscal da infração, folha 55, o pedido de alteração foi lavrado, o desconto que a empresa deixou de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições de segurados e empregados ao serviço, os seguintes fatos geradores: premiação por produção, custo de despesas e serviços mecânicos. Então, é o que a gente acabou de julgar nesses últimos 3, que a gente manteve o lançamento. Então, lá no voto, é preciso esclarecer que as conclusões acerca dos argumentos de defesa, confrontados com os atos narrados do relatório fiscal de auto-infração, foram devidamente enfrentados com análise de recursos voluntários apresentados nos processos que tratam dos lançamentos e obrigações principais. Eu cito os 3 processos, né? Que final 83, final 72 e final 28. Os julgamentos foram por negar provimento aos recursos. Diante disso, verificou-se que o autuado deixou de arrecadar, mediante desconto das remunerações das contribuições de segurados e empregados, serviços, fatos geradores, premiação sobre produção e custos de despesas e serviços mecânicos. Então, incorre infração do artigo 30, inciso 1, alínea A, 8212, com o lado 216.1, alínea A do Regulamento da Previdência Social. Transcrevo, vou dizer que a multa aplicada está correta, dentro do que diz a portaria interministerial MPS 77, que é de R$ 1.254,89. Aqui eu vou botar aquela observação da portaria PGFN, porque neste caso, lá na DRJ, não constou nada a respeito. Então, vou faço essa menção aqui, tá? Que é aplicar a portaria número 14 de 2009. Voltamos para negar provimento, né? Isso. Voto para negar provimento do recurso. Eu acho que nesse caso não cabe essa multa aí, Martim, ela depende da existência das obrigações principais, mas ela não é calculada em função de competência nem nada, ela não entra na cesta também não. Ok. É fixa, né? Ela tem que tirar essa portaria conjunta aí que não... Tirei. Tem que fazer uma planilha para mim, para não perder mais nisso. Essas coisas são chatinhas, mas eu pego minha cola aqui também, que eu não sei de cabeça não. Normal. Então, Mário, como vota? Se não tiver nenhuma... Acompanho o voto do relator, presidente. Eu também acompanho. Também acompanho. Também acompanho. Também acompanho. Nesse caso, não vai ser pelas conclusões, né, presidente? O cara mesmo... Esse acompanha, porque já foi decidido lá os principais, né? Então, se mantém a multa. Então, seria normal, acompanha integralmente.
E esse foi 89, né? Agora vamos só ao que falta aqui. 93. 93, né? Ludmila, já se prepare. O 93 é o CFL 34, tá? Que é aquele que é deixar de lançar em títulos próprios da contabilidade. Então, vamos lá. Segundo o relatório fiscal da infração, os 55, o presente aí foi elaborado por sido considerado que a empresa deixou de lançar mensalmente em títulos próprios da contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições sociais que quais sejam. 1. As contas utilizadas com títulos iniciados, salários e comissões, e o custo de mão de obra, não discrimina pelos nomes das contas, nem mesmo pelo histórico qual público se trata, não fazendo distinção entre verbos incidentes ou não de contribuição previdenciária, conforme planilha de lançamentos contábeis na fonte de pagamento. 2. Foram apurados como fatos geradores os pagamentos efetuados de títulos de custos e despesas de serviços mecânicos, sendo que as contas onde foram lançadas as despesas não demonstram taxa de pagamento de mão de obra. 3. Lançamentos, provisão de encargos sobre férias foram efetuados lançamentos devidos, uma vez que os totais creditados na conta superam muito o montante creditado com provisão de férias, conforme planilhas, lançamento de provisão de férias, lançamento de provisão de encargo de férias, o que gera inconsistência, uma vez que os encargos são um percentual total de férias. Da penalidade decorrente da infração, ao dispositivo legal acima descrito, foi aplicada a multa no valor de R$ 12.548,77, nos termos do artigo 98, 102, 8212, do inciso 2, alineado ao artigo 283 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048. Da impugnação, o contribuinte alegou que os valores levantados no serviço mecânico são referentes aos custos na prestação de serviço e provisão de oficina, quando a empresa recebe um veículo usado na compra de um carro novo. Bom, isso aqui a gente analisou, né? Esses valores não correspondem aos pagamentos, pelas ordens de serviço anexados, né? Tá, todos os argumentos relacionados ao levantamento de serviços mecânicos aqui. Os custos que geraram lançamentos e ajustamentos de gastos e salários. Ele só se insurge em relação aos serviços mecânicos, né? O recurso voluntário foi apresentado no prazo legal e ainda os demais requisitos de utilidade que não lhe conheço. Feitas as considerações, é preciso esclarecer as conclusões acerca dos argumentos de defesa confrontados nos autos foram já enfrentados quando a análise dos recursos voluntários apresentados. Eles são os 3 processos que a gente referiu no último CFL que a gente julgou, final 83, final 28 e final 72. O julgamento dos processos acima referidos, na mesma sessão de julgamento em que se analisa o presente processo, tendo compreendido essa turma ordinária na presente sessão por negar provimento aos recursos voluntários apresentados nos referidos processos. Diante disso, verifica-se que o autor não contabilizou em título próprio de contabilidade os fatos geradores da contribuição previdenciária. Então, se aplica, no caso, os dispositivos já referidos, né, no relatório 32.2, 82.12, artigo 285, inciso 2, parágrafo 13 ao 17 do Regulamento da Previdência Social. Tendo em vista que são comprovados nos autos dos processos que trata da obrigação principal, efetivo cometimento da infração, aplicação da penalidade, no caso, enquanto perfeitamente legal, ocorre a empresa ou não contabilizar de título próprio de contabilidade, os fatos geradores de condição previdenciária, descumpriu ela a obrigação acessória em questão. Então, o ônus da prova era dela, de ter comprovado que fez a contabilização de títulos próprios, o que não fez. Eu vou retirar aqui a portaria conjunta, porque também não se aplica nesse caso, né, presidente? Ok? Conclusão. É disposto o voto por negar provimento ao recurso. Dúvidas? Mário? Acompanha o relator, presidente? Eu acompanho também. Eu acompanho. Eu acompanho. Acompanho também. Também. Eu também acompanho. E também preciso 93, né, se não me engano. E agradeço ao Martim. E peço, então, para, também usando a prerrogativa da portaria, né, que rege as sessões virtuais atualmente, a gente encerramos a pauta da tarde do dia de hoje, né, a pauta está publicada para quarta-feira, dia 10 de março. Vamos começar já os processos da sessão de quinta-feira de manhã, evidentemente, não os processos que estão com sustentações previstas, né, vamos abordar os outros para os quais não há previsão de sustentação oral. Então, os processos próximos da pauta são da patrulha da doutora Ludmila, e eu passo a palavra aí, não sei se já está colada na... Já disponibilizei, já. Disponibilizado. Então, com a palavra, o item 96 da pauta, por favor.
Obrigada, Rony. Na verdade, você que vai me ajudar mais nesse, porque eu estava esperando preparar para ele amanhã, que foi um processo que saiu de vista. Eu tenho que olhar, porque eu olhei e tem uma mudançazinha para fazer. Tem uma mudançazinha. Vamos para ele, então? Eu vou ver. Não está pronto aqui, mas eu tinha que dar. Eu não me tô... Se quiserem, eu posso fazer os meus também, se quiser mudar a ordem. Mas é só um processo, só eu olho aqui, tá? Porque os outros 3 que eu tenho para hoje, que era para amanhã, são processos que, na verdade, a gente já julgou matéria idêntica do mesmo contribuinte, mas esses processos ou não puderam ser apreciados porque eram CFLs 68 e faltava um outro processo principal que eu não tinha acesso, aí eu tive que fazer um despacho neles e agora que voltou, são super simples, e um outro era um processo que estava apenso, não estava constando que era um apenso com recurso voluntário, então nós só julgamos o principal, sem o apenso. E aí esses autos voltaram para mim, porque não tinha sido apreciado, e aí, mas é bem tranquilo, porque são matérias que, como eu disse, a gente já apreciou aqui. Vamos saltar, então, 96? Eu fiz análise, só que agora eu não pensei que fosse chegar nele, né? Então eu tinha que dar para análise. Tem uma diferençazinha em relação ao que você fez, mas é porque esse CFL é o CFL 91, então a gente não está acostumado a julgar ele é meio sui generis, assim, tá? E aí tinha uma tabela com os comparativos, assim, não muito claros, e realmente a ajuda universitária era necessária. Eu analisei ele bem, assim, tá tranquilo, assim, tá, só preciso dar uma recordada. Mas então a gente passa para o 83, pode? 97. Peraí, tá, 97, agora eu tô com o número da 96, só um segundinho? 97, tá, 96 fica diferido para amanhã. Tá, 97, por favor, então com a palavra, Ludmila. Obrigada, presidente. Como eu disse, esse processo dessa contribuinte, que é a Eletrônica Minas Gerais Limitada, nós já apreciamos, e eu até sei que nós já fizemos algumas modificações quanto a esse dispositivo, a gente não está colocando em observância a súmula CARF número 119, mas para guardar a identidade com o outro julgamento dela, eu acabei replicando a mesma coisa. Nós só não julgamos esses processos na mesma oportunidade, porque esse processo é um processo de CFL 68 que eu não tinha acesso aos autos da obrigação principal. Uma das, né, na verdade. Então, só passando um processo extremamente simples, é um recurso voluntário interposto pela eletrônica contra um acórdão proferido pela DRJ de BH, que acolheu parcialmente a impugnação para excluir do lançamento a cobrança da multa relativa à competência 1 de 2006, em virtude de uma reclamatória trabalhista, retificando o valor da multa CFL 68 para R$ 3.735,06. Por se tratar de infrator primário, não teve nenhuma circunstância agravante, a multa foi aplicada em patamar mínimo. Na peça impugnatória, ela traz algumas questões que são, inclusive, atinentes à obrigação acessória. Tem aqui, salvo engano, um pedido de tratamento diferenciado, mas como a gente vai ver, a maior parte das matérias, elas tangenciam a questão da obrigação principal, salvo no finalzinho do pedido de relevação de multa. Ludmila, só uma coisinha, eu não estou achando onde que você colocou as minutas, hein? Eu tenho Ludmila, Março. Eu te mandei uma mensagem no WhatsApp. Oi? Eu te mandei uma mensagem no WhatsApp explicando das minutas. Ah, tá. Vou dar aqui então. Só um segundo. Vou dar a mensagem primeiro. Aí não está na pasta habitual, não. Eu coloquei num outro lugar. Tá. Tá ok. Então, retomando, tinha, então,
basicamente, a alegação, ela estava norteando isso, a questão da obrigação principal, e eu, por ser algo extremamente simples, eu vou pedir para passar para a leitura do voto, que é um recurso... Ah, não, mentira, eu vou ler, ele anexa no recurso voluntário também, um termo de audiência de um processo trabalhista, e eu indeferi essa juntada, eu vou explicar o porquê. O recurso, ele é tempestivo e atende aos demais pressupostos, dele eu conheço. No tocante à apresentação de documentos apenas em sede recursal, todas as razões deviam ter sido apresentadas na impugnação. Além desse termo dessa audiência trabalhista ter sido apresentado extemporaneamente, a prova, ela não tem nenhum condão de influenciar o deslinde da controvérsia que a gente apreciar agora, que é uma multa de CFL 68. Então, eu estou indeferindo por esses motivos adjuntados. Com relação ao mérito, é aquela argumentação padrão de uma necessidade de tratamento diferenciado, porque ela seria optante pelo simples. Só que esse tratamento diferenciado, dado às empresas de micro e pequeno porte, não isentam do cumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação previdenciária e trabalhista, conforme disposto tanto no parágrafo 2º do artigo 7º da Lei 9.317, quanto também nos artigos 11 e 12 da 9.841, que estavam em vigor à época dos fatos geradores. Por isso, eu rejeitei essa alegação. O segundo ponto é o que ela argue de não ter descumprido a obrigação acessória. Só que o processo relativo à obrigação acessória está intrinsecamente vinculado ao processo de número tal, no qual se discute a obrigação principal. E do escrutínio das razões declinadas, nota-se que substancial parcela encontra-se umbilicalmente atrelada à insubsistência da autuação. Em sessão datada de 4 de fevereiro, esta turma, por unanimidade, houve por bem conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto à alegação de ser optante do simples e do afastamento da representação fiscal para fins penais, e na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para excluir da base de cálculo os valores referentes ao abono de férias. Confira-se a ementa do acórdão, e esse foi o acórdão proferido por esta turma. Em razão disso, deverão ser decotados da base de cálculo da multa os valores referentes à contribuição previdenciária incidente sobre o abono de férias. Acolho, por essas razões, parcialmente a tese suscitada. Quanto ao pedido subsidiário, em caráter subsidiário, ela pede a relevação da multa, vez que teria cumprido todos os requisitos estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 291 do Regulamento da Previdência. Então, são 3 requisitos que a gente já sabe quais são: correção da falta dentro do prazo, primariedade, inexistência de agravante. Momento algum, ela tenta comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à relevação. Em verdade, da leitura da peça recursal, dá para ver que ela crê não ter descumprido a obrigação de natureza acessória, abre aspas, referidas parcelas, de acordo com o mencionada convenção, não têm natureza salarial e não sofrem incidência de contribuições previdenciárias, conforme impugnação apresentada, tanto em relação ao auto de infração, quanto em relação à NFLD número tal, fecha aspas. Por não ter se desencumbido do ônus de comprovar a falha, eu rejeito o pedido. Registro por oportuno que a medida provisória convertida na lei tal alterou as regras de cálculo tal das novas penalidades, considerando os fatos geradores ocorrerem em período anterior à vigência da MP, imperiosa retroatividade benigna nos termos da súmula 119. Então, por essa razão, e observando o disposto da linha C, do inciso 2 do artigo 116, no momento da execução deverá a multa ser calculada em estrita observância ao disposto na súmula CARF 119. Então, ante o exposto, eu estou dando parcial provimento ao recurso para determinar que a multa seja recalculada, considerando a exclusão dos valores referentes às contribuições previdenciárias incidentes sobre o abono de férias, em observância à súmula CARF 119. Na verdade, esse processo, agora que eu lembrei, porque como eu estava preparando para amanhã, eu não tinha refrescado minha memória, foi por questão de alocação de horas mesmo. Então, por isso nós não julgamos 2 juntos. Mas esse processo foi julgado, a obrigação principal foi julgada no mês passado.
Tá, só teve um de obrigação principal só? Eu acho, porque o próximo, que é, na verdade, um processo que eu não tinha acesso, aí são 2 emendas. Esse foi por alocação de horas só. Como é que é o negócio, né? Essa coisa de fazendo, às vezes, o julgamento seguir, né? O rabo balançar o cachorro, né? Aham. É verdade, se encaixar, você acaba tirando, assim, um negócio que deveria ter coerência. Mas Não, mas é porque o Gilmar falou isso ontem. Ah, é? Aham, por isso que eu tô rindo. Então, tá, né? Uma falando. Tá. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, ele pediu ou não pediu esse negócio do recálculo da multa? Isso não ficou claro para mim, da retroatividade benigna? Ele chegou a pedir, não? Não, ele não pediu. Eu estou aplicando, a gente pode até, às vezes, eu posso até tirar do dispositivo e colocar só como observância. Eu acho que botar, como a gente tem feito, né? Botar, no caso, para aplicar portaria, como o Martim tem feito nesses últimos. Acho que é melhor. Tranquilo. Eu botei aqui passar provimento para que a multa seja calculada considerando decidido no acordo número tal. Perfeito. Já está com o número, já? Tá. Ok. Só uma outra coisa, porque essa confusão, na verdade, que eu fiz é que é o processo seguinte que tem essa questão, então, para fazer o dispositivo igual, eu repliquei do jeito antigo, e aí, como eu acabei contaminando nesse novo. Eu não estava errado também, só para ficar mais ou menos parecido com o que a gente fez, mas tudo bem. Entenderam todos, né? Já foi julgado o principal. A Sônia quer falar? Eu só não entendi. Já foi julgado o principal, há um mês atrás, e agora, mas esse a gente está julgando hoje, mas já tem número? Já tem número, sim, o acórdão já tem número, né? Publicou ato, o acórdão já tem número. Do principal que tem número. Do principal que tem número, Ok. Prosseguir o julgamento. Mário, como vota? Acompanhe o voto da relatora, presidente. Acompanho também. Eu também acompanho. Eu também acompanho. Também acompanho. Eu também acompanho. Então, foi isso. Vai ser passar o provimento para que o acessório siga o principal, digamos assim. Tá? Vamos ao item 98. Obrigada, presidente. Vocês vão se lembrar que o Leonan fez um ultra super resumo dele na época. Nós já julgamos também esse caso, só que como era um CFL 68 e agora estou relatando corretamente, que tinham tinha autos de obrigação principal que eu não tinha acesso, eu tive que fazer o despacho requerendo essa informação desses processos. Só que este caso aqui é o que há uma relevação da penalidade no momento em que há uma mudança legislativa. Porque antes ele tinha só que requerer a relevação na impugnação. Depois teve uma mudança que falava que ele tinha que comprovar na impugnação que as falhas já tinham sido corrigidas. Ele apresenta a impugnação na época que ele só tinha que pedir. Só que quando a DRJ vai apreciar, ela diz, não, você tinha que ter corrigido na época que você apresentou a impugnação, só que a norma ainda não estava em vigor. Então, neste caso, como eu não poderia, né, fazer a aplicação disso a fatos que aconteceram, a mudança legislativa não poderia ter efeitos em fatos que aconteceram antes dela, por questão de ultratividade da norma, está comprovada a relevação. Então, por esse motivo, na esteira dos outros processos da Quincos que nós julgamos, eu estou dando provimento ao recurso, e aqui está bem indicado que a autoridade fiscalizadora, ela atesta que as falhas foram integralmente sanadas. Então, isso é um fato inconteste. O motivo pelo indeferimento foi a alteração legislativa posterior. Então, presidente, o encaminhamento é de dar provimento ao recurso, por causa da relevação comprovada.
A gente julgou quando isso aí? Na época? Qual foi? Você está escrito? Já tem um pouco mais de tempo, mas eu acho aqui. Quer ver? Deixa eu ver o acórdão que é... Deixa eu ver aqui, deixa eu jogar no meu drive aqui, da Quincos, eu falo, porque eu sei que já tem mais tempo, que eu já até formalizei. Dá uma detalhadinha, tá? É porque eu acho que esse tipo também, nem o Thiago, nem a Sônia, nem estavam presentes no julgamento do Sim, não? Oi? Acho que estavam. Peraí que o Thiago com certeza não. O Thiago não, isso é verdade. Eu não tenho certeza. Deixa eu só achar aqui. Peraí. Aqui, ó. Já vou falar quanto que foi isso. Foi... Seria em outubro, eu acho. Foi... outubro. Não tava ninguém aqui, desculpa, gente. Nós temos que... Desculpa, eu vou voltar. Só as partes mais importantes, então, tá? Tá, eu posso então passar a leitura do voto, mas a questão é essa que eu delimitei, vou explicar as minhas razões de decidir, então. É porque tinha sido ótimo, Leona super resumiu, aí eu achei que estava todo mundo sabendo. Tá. Difiro a apreciação dos pressupostos do preenchimento dos requisitos, né, para cotejar algumas razões. No sistema brasileiro, fiz aquelas considerações genéricas, ele fala o seguinte: apenas em sede recursal, ele afirma que o processo administrativo foi instaurado na vigência do decreto 3.048 e claramente mais benéfico, contrário ao decreto 6.032, que impôs inúmeras condições para que a relevação da multa fosse efetuada. Apenas em sede recursal, pretende, portanto, valer-se do prazo previsto na redação original do 291 para fins de que seja deferido seu pleito de relevação da penalidade. Conforme já narrado, a extemporaneidade da correção das falhas apontadas pela autoridade fiscalizadora foi a única razão apontada para o não acolhimento da pretensão da recorrente. Transcrevo, por oportuno, a integralidade dos fundamentos declinados para tanto. Eu vou ler só o grifado. Aí ele explica, né, essas modificações, o segundo parágrafo grifado. No caso em tela, verifica-se que a impugnante, primeiro, requereu expressamente, dentro do prazo de defesa, a relevação da multa que lhe foi aplicada. Segundo, não teve outros autos de infração lavrados contra ela. E terceiro, não incorreu em outra circunstância agravante. Foram examinadas as últimas GFIPs que foram enviadas durante o período de 23 de outubro a 19 de outubro, isto é, antes e após a entrada em vigor do decreto 6.032. Por ter sido a impugnação apresentada antes da modificação legislativa e tendo em vista que os argumentos declinados exclusivamente em sede recursal visam tão só contrapor as razões deduzidas pelos julgadores à cor, eu conheço do tempestivo recurso presentes os pressupostos de admissibilidade. Registro que, embora tenha recorrente suscitado a violação, ela faz algumas violações aqui, matérias, né, constitucionais que esbarram na súmula 2, em momento algum pretende que seja a sanção anulada, mas sim relevada sob a alegação de ter cumprido os requisitos previstos no 291. As obrigações principais essenciais ao deslinde dos autos foram lançadas nos processos tais, e essa informação era que eu não tinha, cujos acórdãos restaram assim ementados. Teve um que foi julgado intempestivo, e o outro eu acho que foi mantido. Neste último caso, mantida a obrigação principal e ordenado fosse feito, abre aspas, recálculo da multa lá, pela redação dada pela Lei 11.941, que é a mais benéfica. Feitas essas anotações, eu passo a análise do ponto fulcral da tese devolvida a essa instância revisora. A decisão recorrida, em que pese tecer inúmeras considerações sobre a mudança promovida pelo Decreto 6.032, o fez sem qualquer menção aos marcos temporais relevantes para o deslinde da controvérsia. A meu aviso, somente atenção aos fundamentos do direito intertemporal,
há de ser aferida a plausibilidade ou não das razões recursais declinadas. Chamo a atenção para os seguintes fatos descortinados nesses autos. Vamos lá. Ela teve ciência da lavratura do auto de infração em 16 de outubro de 2006. Ela apresentou impugnação no dia 31 de outubro de 2006. Houve uma determinação de realização de diligência no dia 18 de julho. A certidão atestando a correção integral da falta no dia 19 de outubro de 2007 e uma decisão da DRJ do dia 3 de outubro de 2008. À época da apresentação da peça impugnatória, vigia a redação original do parágrafo 1º do 291, que dispunha que, abre aspas, a multa será relevada, aí eu destaquei, mediante pedido dentro do prazo de defesa. Da literalidade do dispositivo, se extrai que, para que a multa fosse relevada, haveria de ser formulado o pedido nesse sentido dentro do prazo. Inexistia fixação temporal para a correção da falha, entretanto. A redação dada ao retromencionado dispositivo, cuja entrada em vigor se deu em 1º de fevereiro de 2007, olha só, meses depois da apresentação da impugnação, tratou de fixar um prazo máximo para a correção da falta, ou seja, uma correção da falta dentro do prazo da impugnação. A conjunção aditiva I e a linha sinalizaram a necessidade de prática de duas condutas, a primeira de ser pleiteada a relevação e a segunda de ser sanada a falha. Ambas no trintídio para o manejo da defesa inaugural no processo administrativo. Ora, tendo-se da impugnação apresentada antes das modificações introduzidas pelo Decreto 6.032, há de ser conferida a ultratividade da redação original do artigo 291 do RPS, a fim de garantir que a nova redação dada pela norma posteriormente editada não tenha efeitos retroativos. Conferir ultratividade à redação do 291, a redação original, protege o ato que, malgrado tenha sido praticado sob a vigência da nova redação, não passa de mera extensão de conduta que teve sua gênese sob o palio da lei anterior. A meu sentir, caso prevaleça o entendimento incrustado na decisão recorrida, estaríamos diante de uma aplicação retroativa de lei que ceifa recorrente de qualquer possibilidade de ver relevada a penalidade. Teria a recorrente que antever o futuro para, no momento da impugnação, pleitear a relevação e comprovar a comprovação de falha, de modo a atender requisitos previstos em lei editada meses mais tarde. Tendo a autoridade fiscalizadora atestado que a falta objeto da autuação foi totalmente sanada, há de ser relevada a penalidade nos termos do artigo 291. Então, por esse motivo, eu estou dando provimento. Bem, colegas, dúvidas, a gente, principalmente Tiago, Sara e Sônia, né, que não estavam presentes no primeiro julgamento. E se não tiver dúvidas, eu vou encaminhar já a votação. Mário? Obrigado, presidente. Só um detalhezinho, conselheiro Ludmila. Ele citou na impugnação, inclusive, o artigo 656 da então vigente N3, 2005, que ele é até mais contundente, que ele fala: a multa será relevada se o infrator formular pedido dentro do prazo de defesa e comprovar a correção no prazo referido do CAPT. E o CAPT fala até a data da ciência da decisão que julgar o auto de infração. Não é isso? Então, ele é mais contundente no sentido de falar que ele teria que comprovar até a data da ciência do julgamento já do auto de infração. E aí, caberia até uma discussão se poderia ser esse julgamento até em segunda instância. Aqui não fala qual autoridade, né, de julgar o auto de infração. Então, se quiser acrescentar o 656, ele é bem forte. Acompanhe, relator. Obrigada, Mário. Acompanhe também. Eu também acompanho. Também acompanho a relatora. Também acompanho. Acompanho. Eu também acompanho. Então, o resultado do item 98 ficou dar provimento ao recurso. Agradeço, então, a Ludmila. Fica o 96 para amanhã. Não, eu tenho ainda. Não, ainda? Qual? 99. Ah, tá certo, 99, desculpa. Então, vou 99. Não, chegou aí. 99 é esse. Você até viu, né, Rony, que deu até problema nessa nova indicação, que ele constava como um apenso
sem recurso voluntário. Eles até iam tirar ele de pauta, eu tive que falar, não, tem recurso voluntário nele. Porque esse foi um caso também que nós já julgamos dessa mesma contribuinte, a Metalurgia Scarpa, e o julgamento que nós fizemos desse caso, os demais não estavam presentes também, eu acho que foi outubro, isso, eu acho que foi outubro, que está sinalizado aí numa certidão às folhas 87, só conferir aqui, eu acho que foi outubro mesmo. É um recurso idêntico a esse que nós julgamos em outubro, mas eu vou pedir para ler, principalmente, que já passou muito tempo e que nós temos membros novos na turma. Trata-se de um recurso voluntário interposto pela Metalurgia Scarpa contra um acórdão da DRJ de Porto Alegre, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de 77.691, referentes às contribuições da empresa devido a terceiros. Em sua impugnação, que está às folhas 28 a 41, ela disse, em apertada síntese, que, abre aspas, os juros e multa no período de 10 meses atingiram um percentual de 34%, o que se revela um percentual muito além da possibilidade do pagamento, que com arrimo em decisões judiciais, ela pede que, no máximo, poderia ser aplicada a taxa Selic para atualizar os débitos, por ser um indexador utilizado para a atualização dos débitos e créditos tributários, fecha aspas. No final, ela pediu, abre aspas, a aplicação de indexador correto e adequado aos respectivos créditos tributários. A ementa do acordo eu colacionei, que simplesmente reforça ter sido a multa aplicada de acordo com a legislação de regência. Intimada do acórdão, ela apresenta um recurso voluntário, folhas 64 a 682, replicando a tese lançada em sua peça impugnatória. Ela não faz nenhuma insurgência específica quanto à exigência das contribuições devidas a terceiros, razão pela qual operado o efeito da preclusão. E as folhas 87 consta um despacho de encaminhamento destes autos a esta conselheira relatora, narrando ter sido julgado o processo principal sem a devida indicação deste apenso. Esclarece, em atenção às partes, que a não inclusão se deu por inadvertidamente constar se tratar de processo apenso sem questionamento. Esse o relatório, o recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade. As alegações que ela faz ali, genéricas também, de confisco e tudo, esbarram na súmula 2. Quanto ao mérito, eu simplesmente aderi às razões declinadas pela instância ACOR, no sentido de que a multa constante do orçamento por descumprimento de obrigação principal foi aplicada. Aí ela cita, né, quais que foram os artigos que embasaram a aplicação da multa, que determina também a incidência de juros equivalentes a Selic, amparada também pelo disposto, e aqui aí, presidente, foi o caso que eu disse ter replicado o dispositivo do caso julgado lá em outubro, e eu neguei provimento ao recurso, e ele estava assim, de ofício determino que a multa calculada observe a retroatividade benigna, mas... Agora isso mudou para dar parcial provimento, né? Teve até uma questão, discutiu o Mário junto, se lembra? Lembro. Que naqueles casos a gente dá parcial provimento. Acho que é melhor não, acho que pode adotar o novo dispositivo da parcial provimento para que a multa seja, acho que é mais adequado mesmo que esse negócio. Aí eu só repliquei para guardar a identidade, mas como já faz... Não tem problema. Não vai dar. Melhor fazer certinho agora. É com o padrão novo. Isso, então. Ok. Dúvidas? É dar parcial provimento para fins de recálculo da retroatividade benigna, na aplicação da súmula. Porque o contribuinte ele não levantou a retroatividade benigna, obviamente, mas ele levantou em conformidade com relação à multa, né? Então, aí é um argumento também que a gente traz, né? Tá na lide, tá em julgamento a questão da multa. Se tiver dúvida, eu vou passar para o Mário. Mário? Acompanhe a relatora, presidente. Acompanho também. Eu também acompanho. Também acompanho. Também acompanho. Também acompanho. Também acompanho, então ficou isso, parcial provimento para aplicar a retroatividade benigna. Agora sim, mais uma vez agradeço a Mila e vou passar a palavra para o Mário.
né? O item agora é o item 100, correto? Tá, microfone desligado. Perfeito, presidente. Item 100 da pauta, já coloquei nas pastas aí, na nossa pasta. Me dá só um segundo que eu estou acabando de... Porque estava com a numeração errada e eu estou corrigindo aqui também. Pronto, já está feito. Então, item 100 da pauta, já conseguiram acesso? Espera um pouquinho para ver se está todo mundo conseguindo. Vamos lá, item 100, contribuinte, então, é Cimar Hotel Limitada, e trata-se de lançamento referente à contribuição previdenciária devida pela pessoa jurídica e Gilrat e terceiros, e corresponde a valores apurados sobre a remuneração paga aos segurados e empregados e contribuintes individuais, nas competências 9/2001 a 6/2007, apurados por meio de confronto entre os valores recolhidos pela contribuinte de arrecadação e GFIP. Foi apresentada a impugnação, onde foi alegado preliminar de decadência de parte dos lançamentos até a competência 10/2002, e o pagamento parcial de parcela dos valores lançados. Também afirma que a atividade por ela exercida, aqui é curioso que ela fala, a atividade por ela exercida se encaixaria no regime do Simples Federal. Eu chamo a atenção embaixo que ela não fala que está no Simples, ela fala que a atividade por ela exercida se encaixa no Simples Federal. Só que ela não traz aos autos nenhum documento que comprove o efetivo enquadramento. Ela só fala que a atividade exercida se enquadra no Simples Federal, dessa forma não estaria sujeita ao recolhimento de contribuição patronal, inclusive relativa a Gilrat. Argue a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança dos contribuições relativas ao SAT e Gilrat, né, e inconformismo com a aplicação da taxa Selic. No julgamento de piso foi reconhecida decadência de parte dos valores lançados e mantido os demais lançamentos. A contribuinte interpôs recurso voluntário, onde ela novamente suscita a preliminar de decadência relativamente a contribuições anteriores a 1/10/2002, ratifica o pedido de abatimento de valores que alega ter efetuado o pagamento e respectivos juros e multa. Passo por voto, presidente. O recurso é tempestivo, e antes de adentrar a análise, eu faço aquela chamada de que é vedado ao julgador negar a vigência de norma por alegada inconstitucionalidade ou ilegalidade, né, e reproduz aqui a súmula 2 aqui do CARF, e também que as decisões administrativas judiciais não são oponíveis, né, no caso não tenha caráter vinculante. E quanto às nulidades, eu coloco aqui o artigo 59 e destaco que os vícios insanáveis previstos no referido artigo não estão configurados, né, no presente lançamento, e dessa forma sem razão quanto à genérica arguição de nulidade ou desconstituição da notificação. A alegação de enquadramento do regime do Simples Federal foi apontado no julgamento de piso o fato de que a contribuinte alegou, porém não apresentou no prazo de defesa elementos que possibilitassem verificar a procedência de seu argumento de que e que a simples menção dos acompanhados de elementos probatórios impede a verificação da procedência das alegações, não merecendo acolhida. Verifique que, apesar de devidamente advertida quanto à ausência de documentos, no recurso apresentado, a contribuinte limitou-se à mesma argumentação sem apresentação de elementos que efetivamente comprovasse o quanto alegado. Cabe destacar que os próprios termos utilizados pela autuada são dúbios e não dão clareza quanto ao fato de que a mesa seria efetivamente optante pelo extinto regime do Simples Federal. Veja que em uma passagem, o recorrente afirma que a atividade da contribuinte se encaixa no regime do Simples Federal, ou seja, não é devida à parte do patronal do INSS. Ou seja, não há uma categórica afirmação de que seja optante pelo regime, e sim que a atividade por exercício se enquadraria no regime. Caberia ao autuado destruir sua defesa com elementos aptos a comprovar, com documentação apta, suas alegações. Entretanto, não foram apresentados documentos que comprovem a efetiva opção pelo regime do Simples, do regime justificado, então vigente, Simples Federal. Sendo constatado na análise do projeto do recurso a mesma carência de documentação comprobatória, motivo pelo qual deve ser mantido o lançamento. Solicitação de abatimento de valores pagos foi apresentado já lá na impugnação, né, tal requerimento foi refutado no julgamento de piso,
onde foi esclarecido que no DAD, né, que é o destinativo à análise do débito, folhas 08 a 26, todos os valores recolhidos foram devidamente deduzidos das contribuições apuradas, estando registrados nas colunas diversas. Também foi destacada a referência contida no relatório fiscal, onde se esclarece que as contribuições lançadas são resultantes de diferença entre os recolhimentos efetuados e os valores da GFIP. Portanto, uma vez demonstrado que os alegados recolhimentos foram devidamente considerados para efeito de abatimento dos valores devidos, sem razão quanto a tal solicitação. A questão da decadência, eu passo direto no destaque, que o fato gerador abrange o período de apuração de 09/2001 a 06/2007. A ciência da notificação 1/10/2007 e a autoridade julgadora, assim fundamentou. Considerando que o contribuinte foi certificado do lançamento em 1/10, somente poderia ter sido lançados contribuições cujo prazo do cumprimento fosse posterior a 1/1/2002. Nesse caso, constato que o direito do fisco constituiu decaiu relativamente ao período compreendente de 9/2001 a 11/2001. Verifique que consta a informação de recolhimento e apropriação de crédito nas competências 10/2002, anteriores a 10/2002, exceto quanto o valor relativo a terceiros. Correta, portanto, a decisão de julgamento de piso no que concerne ao reconhecimento parcial da decadência relativamente aos valores devido a título de contribuições a terceiros, posto que não consta antecipação de pagamentos relativa a tal rubrica. Entretanto, no que concerne à contribuição patronal, é dever dos conselheiros a observância dos enunciados da súmula desse conselho. Dessa forma que se aplicar o verbete simular número 99, né, considerando que consta recolhimentos no período 09/2001 a 09/2002, mesmo que não incluída na base desses recolhimentos parcelas relativas às rubricas especialmente exigidas na presente notificação, deve ser reconhecida a decadência. Reconheça, assim, a decadência do período 09/2001 a 09/2002, inclusive. O seguro de acidente de trabalho, o GIORAT, eu volto a afirmar ali a questão da firma súmula CAF número 2, e também reforço com o recurso extraordinário 34462 do julgamento do Supremo Tribunal Federal, que decidiu pela constitucionalidade dessa contribuição. A taxa Selic também a súmula CAF 2 e também reforçado com a súmula número 4, né, que fala que os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários são devidos no período de inadimplência à taxa referencial Selic. Da mesma forma, no que diz incidente de juros moratórios sobre os débitos durante o período de inadimplência, súmula CAF número 5, que fala que são devidos juros de mora sobre o crédito não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua elegibilidade. E, finalmente, eu aplico aqui a portaria 14, PGFM 14, para efeito de aplicação da retroatividade benigna, só lembrando que no momento da execução, né? Ante todo o exposto, voto por conhecer do recurso no mérito para dar parcial provimento para afastar da atuação os lançamentos relativos às competências 09/2001 a 09/2002, inclusive, posto que abrangidos pela decadência antes da notificação. Ok, dúvidas? Martim, como vota? Acompanho. Eu também acompanho. Eu também acompanho. Também acompanho. Acompanho. Também acompanho, então ficou reconhecida a sua decadência parcial, por unanimidade, né? Parcial provimento do recurso. Só alertando, a gente para umas 15, 20 para vocês, tá? Só vamos um pouquinho mais adiante até para liberar também o apoio. Então, pode passar para o próximo, Mário, 101. Obrigado, presidente. Aqui é o seguinte, o 101, 102 e 103 são da mesma empresa, sendo que o 103 trata do lançamento principal, o 102 trata de, deixa eu só confirmar aqui, o 102 terceiros e o 101 CFL 68, uma descobrimento de obrigação acessória. Então, a leitura do voto relativa ao 103, ele se aplica totalmente ao 102, porque a empresa não apresentou nenhum tipo de contestação quanto a terceiros propriamente. Ela não se apresenta, não contesta o lançamento de terceiros. Ela usou praticamente a mesma contestação. Basicamente, ela é contrária ao lançamento
alegando que não é que a rubrica que foi incluída pela situação não seria devida, que é justamente o pagamento da título de previdência complementar. Tá? Ok, então vamos fazer um julgamento conjunto dos itens 102 e 103, é isso? Perfeito. Eu vou fazer a leitura do 102. Essas mesmas razões, tá? Isso. E o 102, ele não tem uma contestação específica quando é terceiros. Ok. Vamos para o seguinte. É um processo um pouquinho mais complexo, então eu vou fazer uma leitura mais extensa, justamente para apresentar os elementos de defesa da contribuinte também. E a motivação do lançamento. Então, o lançamento refere-se à contribuição previdenciária parte patronal, devida pela pessoa jurídica e Gilrat. E o 102 seria somente terceiro, os mesmos fundamentos. A autuação corresponde a remunerações pagas devidas ou acreditadas a alguns segurados empregados e contribuintes individuais na forma de utilidade, a título de previdência complementar, que é chamada de RBF-Prev, constante na escrita contábil do sujeito passivo, na conta denominada Previdência Privada, nas competências 01/2004 a 12/2004. Para o cálculo do lançamento, a título de salário de utilidade, foram utilizados relatórios fornecidos pela contribuinte, nos quais constam a relação de colaboradores, podendo também ser identificados os valores da contribuição normal e especial. A base de cálculo foi a soma dessas contribuições, que corresponde à parte custeada pela autuada e os principais fundamentos do lançamento e consta explicitado no relatório fiscal. Além do presente lançamento, foram lavrados os seguintes saldos de inflação. O 37, o débito CAD 37.194.0796, que é correspondente a terceiros, o item 102, e o 37.194.080, que é a multa CFL 68. E confirmado com o lançamento fiscal, a autuada apresentou impugnação, onde alega que os pagamentos por ela efetuados no regime de previdência privada, o RBF-Prev, não possuem natureza salarial, não se tratando de pós de incidência da contribuição previdenciária, e não compondo dessa forma a base de cálculo das contribuições objeto do lançamento. Afirma que, diferentemente da conclusão da auditoria, o programa de previdência complementar por ela disponibilizado seria destinado à totalidade de seus empregados dirigentes, e que a lei não exige que a empregadora pague contrapartida a todos os potenciais participantes, sendo relevante apenas o fato de que o programa seja oferecido a todos. Complementa que os pagamentos por ela efetuados a entidades de previdência privada não possuem natureza de ganhos habituais, sob a forma de utilidades, sendo pagos diretamente à empresa, à referida entidade, não podendo ser levantados pelos empregados ou dirigentes. Mais uma vez, não se caracterizando, portanto, a hipótese de incidência da contribuição previdenciária. A impugnação foi julgada improcedente. Só fazendo aqui uma preleção, presidente, o ponto de discórdia aqui é exatamente esse. Ela tem um plano de previdência que é oferecido em sua plenitude somente para determinados colaboradores que tenham uma renda superior ao que elas chamam lá de 9 URBS, a unidade padrão os servidores, os colaboradores com renda menor, não têm essa contrapartida que a empresa paga para esses que têm rendas maiores. E os planos são diferentes também para esse grupo lá de renda menor. Ele não tem a previdência, ele simplesmente tem que eles chamam lá, que é um auxílio previdenciário também, que no caso de desligamento por aposentadoria e outros que nós vamos ver, ele recebe um valor fixo nesse momento do desligamento. E os outros que têm essas rendas maiores é um plano de previdência propriamente dito. Tá? O plano está aí nos autos também, né? A contribuinte foi julgada improcedente na impugnação. A contribuinte interpôs recurso voluntário, onde volta a alegar que os pagamentos por ela efetuados no regime de previdência não possuem natureza salarial, reforça o entendimento de que quaisquer pagamentos que não sejam salário estariam abrangidos pela não incidência, afirma que sobre os valores pagos pelos empregadores da entidade de previdência privada, em paridade com as contribuições feitas por funcionários ou dirigentes, não constitui parcela salarial, pois não decorre da relação de emprego. Ao contrário, decorreria da adesão ao plano de benefícios da entidade de previdência privada. Plano este que não tem nenhuma relação de pertinência com a relação de emprego e o conceito de salário é inerente. Assim, conclui que não poderia haver incidência de contribuição previdenciária quando o pagamento é desvinculado da remuneração. E, no presente caso, haveria expressa previsão legal de afastamento da tributação com relação ao pagamento do programa de cobertura de previdência complementar. Volta ainda a advogar que, diferentemente da conclusão da auditoria fiscal, o programa de previdência complementar por ela disponibilizado
seria destinada à totalidade de seus empregados e dirigentes, e que a lei não exige que a empregadora pague a contrapartida a todos os potenciais participantes, sendo relevante apenas o fato de que o programa seja oferecido a todos. Finaliza reafirmando que os pagamentos por ela efetuados não possuem natureza de ganhos habituais ou a falta de utilidades, uma vez que os pagamentos são efetivados diretamente à entidade de previdência, não podendo ser levantados pelos empregados ou dirigentes, não se caracterizando, portanto, de incidência da contribuição. O relatório passa por voto, presidente. O recurso é tempestivo, e antes do voto, eu já faço aquela sempre chamada que as decisões administrativas judiciais trazidas aos autos são desprovidas da natureza de normas e não vinculam essas decisões. Também, preliminarmente, eu estou esclarecendo que a hipótese de incidência da contribuição previdenciária, nos termos do artigo 95, inciso 1º da Constituição, a linha A, é a folha de salários e demais rendimentos do trabalho, pagos ou creditados a qualquer título da pessoa física que lhe preste serviço. Ocorre que a autuada reproduziu na peça recursal a redação original do inciso 1º do artigo 95, ou seja, antes da inclusão pela emenda 2098 da acima reproduzida da linha A. Assim, diferentemente do afirmado pela recorrente, a competência constitucional atribuída à União para a instituição da contribuição previdenciária tem como hipótese de incidência a folha de salários e demais rendimentos do trabalho. Aqui eu estou citando, conforme explicitado no julgamento de piso, a linha P do parágrafo 9 do artigo 28 da Lei 812 preceitua que não integra o salário de contribuição o valor das contribuições pago pela pessoa jurídica relativa ao programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível a totalidade de seus empregados e dirigentes e observados do que couber os artigos 9 e 468 da CLT. Em outras palavras, caso não presente todas as premissas estabelecidas em tal comando normativo, os pagamentos realizados pela pessoa jurídica deverão compor a base de cálculo da contribuição previdenciária conforme previsto no parágrafo 10 do artigo 214 do Regimento da Previdência, no sentido de que tais pagamentos, quando realizados em desacordo com a legislação penitenciária, integram o salário de contribuição para todos os fins e efeitos. Advoga recorrente que, diferentemente da conclusão da auditoria fiscal, o programa de previdência complementar por ela disponibilizado seria destinado à totalidade de seus empregados e dirigentes, e que a lei não exige que a empregadora pague contrapartidas a todos os potenciais participantes, sendo relevante apenas o fato de que o programa seja oferecido a todos. Eu peço o Vênia aqui para reproduzir pela importância do tema, né? Não pode haver incidência de contribuição previdenciária, isso aqui é o recurso, né? Quando o pagamento é desvinculado da remuneração. Em outras palavras, as contribuições da patrocinadora à entidade de previdência não integram o conceito de salário, por isso não integram o salário de contribuição. Daí decorre a lisura e correção do procedimento adotado pela recorrente. A legislação ordinária e complementar, seguindo essa premissa, prevê expressamente que não integram o salário de contribuição as contribuições feitas pelo empregador da entidade de previdência. No caso dos autos, o auto de infração e o acordo ignoram a natureza dos pagamentos, sua desvinculação do conceito constitucional de salário e fundou-se em interpretação subjetiva e restritiva do texto da lei ordinária. Porém, não cabe ao INTEB inserir no texto analisado elementos estranhos e inexistentes. O argumento explicitado no relatório fiscal seria de que o plano de previdência não seria disponível à totalidade de seus empregados, o que afastaria a incidência da linha P, lá da Lei 812. Prenderam-se o autor do lançamento e o acordo recorrido ao fato de que apenas um pequeno número de funcionários, 3 de 50, estaria habilitado por sua faixa salarial a fazer contribuições que geraram a contrapartida patronal, e que isso afastaria a isenção de que trata a linha P, pois equivaleria ao plano de previdência complementar não está disponível a totalidade de seus empregados e dirigentes. Nada mais equivocado. Como afirmado em linhas acima, não cabe ao INTEB inserir no texto elementos estranhos e inexistentes, como fez o autor do lançamento. Reproduz aqui o dispositivo, né? Eu destaco o finalzinho, desde que disponível a totalidade de seus empregados e dirigentes. Esse dispositivo, se lido com atenção, leva à conclusão oposta àquela que chegaram à fiscalização e o órgão recorrido. O dispositivo condiciona a incidência da norma a estar o programa disponível à totalidade de empregados e dirigentes. Isso é o que diz o dispositivo, nada mais. A norma não exige que a pessoa jurídica pague a contrapartida relativamente a todos os empregados e dirigentes. A norma não exige que a pessoa jurídica pague a contrapartida a um determinado percentual sobre o total dos mesmos. Tal fato é irrelevante na aplicação da norma. O único fato relevante para a incidência da regra é que o programa seja disponibilizado a todos. No caso, não há restrição à diretoria, não há restrição a determinada categoria profissional, não há nenhuma restrição. Quando funcionários ou dirigentes se enquadram em uma ou outra faixa salarial, é fator irrelevante.
Quantos, né? Desde que o programa seja disponibilizado a todos. A autoridade fiscal, entretanto, ilegalmente inseriu esse elemento na norma como fundamento para afastá-la, o que não pode ser admitido, pois a norma tributária não permite interpretação extensiva. Chega-se, em decorrência do que até aqui foi exposto, a seguinte constatação, que o programa de previdência complementar é disponibilizado a todos, como prova a recorrente anexo o sistema de adesão de todos os empregados e dirigentes, de toda e qualquer faixa salarial. No presente caso, é relevante se apenas um número inferior ao total foi abrangido pelo enquadramento em determinadas faixas salariais, por contrapartidas da fonte pagadora. O único elemento de fato relevante pela norma é a disponibilização a todos. A anexação aos autos e anexo à impugnação do sistema de adesão comprova que não só foi disponibilizado a todos, mas que ao mesmo aderiram todos. Contestando tais afirmativas, entendeu a autoridade fiscal lançadora que o plano de previdência complementar não estaria disponível a todos os empregados dirigentes, pois somente têm acesso aos benefícios de prestação mensal, aposentadoria e pensão por morte os colaboradores da empresa que recebiam salário superior a 9 URBS e que possuíam contrato de prestação de serviço por prazo indeterminado, sendo excluídos empregados no período de experiência. Além disso, ainda de acordo com a autoridade lançadora, apenas recebe a contrapartida da empresa, contribuição normal, os colaboradores com remuneração superior a 15 URBS. Para o melhor entendimento, eu estou reproduzindo aqui parte do relatório. O RBF-Prev é um fundo de previdência complementar formado por contribuições das patrocinadoras, as empresas pertencentes ao grupo RBS, do qual a autuada faz parte, e de seus colaboradores. Conforme o regulamento, são considerados participantes do RBF-Prev os administradores e os empregados da patrocinadora que trabalham por prazo indeterminado, em caráter permanente, em tempo integral e desde que façam sua adesão ao plano. Entretanto, apenas podem ser contribuintes do plano os colaboradores que percebam acima de um determinado nível salarial, que é de 9 unidades Rede Brasil Sul, o RBS. Essa contribuição a cargo do colaborador, que é chamada de contribuição básica, é calculada aplicando-se um percentual que varia entre 0% e 5,5%, escolhido pelo colaborador, sobre a remuneração que exceder 9 vezes a URBS, que é um valor que acompanha o teto da Previdência Pública. Para melhor conhecimento e entendimento da RBF-Prev, além da contribuição básica, a cargo do colaborador, citado no item anterior, existem ainda as seguintes contribuições. Tem essa chamada contribuição adicional, que é efetuada pelo participante, equivalente a 0,50% ou 100% ou mais da contribuição básica. Sobre essa não há contrapartida da empresa. Contribuição normal, que é efetuada pela empresa patrocinadora em contrapartida da contribuição do colaborador e em nome do contribuinte, a qual corresponde a um percentual variável sobre essa contribuição de 0% a 300%, conforme a faixa etária do colaborador. Somente creditado aos colaboradores que possuem salário de contribuição superior a 15 URBS e que efetuaram contribuição básica. Contribuição especial, efetuada pela empresa em nome do contribuinte para reconhecimento do serviço passado do colaborador na patrocinadora. Cálculo do valor... Mas, desculpa, só um minuto só para o apoio poder liberar. Tá? A gente toma a gravação, porque, como eu vi, ainda falta algumas páginas e vai ficar tarde para ela. A gente... tá, Patrícia? Então, a gente vai interromper a gravação aqui.